Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O meu nome é Cláudio Amorim, eu sou pneumologista pediátrico e criador desse canal Raio-X de Tórax em Pediatria. Nele eu discuto com você vários aspectos desse exame tão importante, inclusive convido você a conhecer as outras redes sociais onde eu também trabalho com esse assunto. Tenho certeza que vai te agregar bastante e você vai gostar. Eu quero comentar hoje com você sobre um caso intitulado Não se engane. Olha só o que aconteceu aqui com esse paciente. Esse paciente de 1 ano, ele buscou atendimento porque ele estava há 4 dias com tosse úmida, rinorreia, teve febre nos 2 primeiros dias. E devido a uma tosse muito intensa, foi levado ao atendimento para ver se tinha alguma coisa de alterado, se pudesse estar acontecendo alguma coisa de errado. O exame físico dele não tinha nenhuma alteração. Por esse quadro já de tosse, o colega optou em fazer esse raio-x. E o raio-x que a gente vê é esse daí. Eu te pergunto, se você recebesse esse paciente com essa queixa, com essa história e com esse exame, o que você faria? Você pegaria e prescreveria um antibiótico a esse paciente? Você pegaria e faria apenas prescrição de sintomáticos e orientaria sinais de alerta para retorno desnecessário? Então, olha bem esse raio-x e se responda. O que você faria se fosse com você esse exame? Então, vamos dar uma olhadinha nesse exame aqui para a gente entender ele um pouquinho melhor. Olha só. Quando a gente faz a análise dele, a gente já percebe que há um desvio da traqueia aqui para o lado direito. Mas isso aqui está acontecendo, sabe por quê? Porque o paciente está em expiração. Cuidado quando você olha para a traqueia do paciente e vê ela sob esse formato. Esse formato a gente tem que usar obrigatoriamente se ele não está expirado. Porque se ele tiver expirado, esse formato aqui não é porque há algo empurrando a traqueia, não. É porque o paciente está soltando o ar. O nosso mediastino ele é muito dinâmico. No que ele é muito dinâmico, a gente tem essa mobilidade da traqueia de um lado para o outro, e isso não significa que é algo patológico. Pelo contrário, é fisiológico. Mas a gente pegou justamente na hora que o paciente soltou o ar. E como que eu sei que o paciente estava em expiração? Porque a gente nota aqui, ó, que apenas 3 arcos costais anteriores estão acima do diafragma. O paciente expirado, quando ele solta então esse ar, a gente tem que ter menos do que 6 arcos costais anteriores acima. Para a gente ter uma boa inspiração, a gente fala que tem que ter pelo menos 6 arcos costais anteriores acima do diafragma. Então o paciente solta o ar e ele então tem essa imagem dessa traqueia falsamente desviada. Agora você sabe que o paciente em expiração tem essa imagem e tem uma traqueia dessa forma. A gente olhando um pouquinho mais, o que a gente observa também é que parece que tem um aumento da área cardíaca, né? Parece que o coração está grandão ali, ó. Dá uma olhada de novo, ó. Observa como tem uma área cardíaca aparentemente aumentada. Mas veja, isso daqui também é um falso aumento da área cardíaca. Justamente também por quê? Porque o paciente está expirado. Então, observa como que é importante a gente olhar a técnica radiológica do exame antes de sair fazendo conclusões inadequadas. Porque se a gente só olha por esse raio-x, a gente se assusta. Se assusta e dá uma coceira de tomar uma conduta inadequada, como, por exemplo, prescrever um antibiótico. Olha só, vamos voltar aqui. Repara que a gente tem uma área cardíaca que está desse tamanho, porque como o paciente solta o ar, sobra muito menos ar dentro do parênquima e esse coração, esse mediastino, ele se acomoda, ele acaba ficando justamente todo alargado, toma uma proporção no tórax muito maior do que ele é, justamente porque o volume de ar é menor. Então, observe, o paciente em expiração, ele tem uma tendência a ter uma área cardíaca aumentada, mas é um falso aumento. E a hora que a gente olha um pouco mais, ó, a gente pode se confundir achando que essa imagem aqui é uma atelectasia, de repente, seria uma imagem de um paciente com uma pneumonia, mas olha só, exatamente pelo lembrar da idade do paciente e também ele tem tudo para ter o contorno tímico. O contorno tímico ele tem essa característica de ser muito bem marcado numa parte superior do tórax e ele tem ainda uma outra característica importante, ele não tem um efeito de massa, então ele não empurra nenhuma estrutura nem para um lado nem para o outro. Ele permite que você veja marcas vasculares por trás. Observe que atrás do timo aqui, ó, a gente vê pequenos cisquinhos. Isso daqui são todas marcas vasculares. Então a gente tem que ficar atento e não sair dizendo que tudo isso daqui é uma alteração patológica. E olha só, quando a gente tem esse paciente em expiração, a gente tem que tomar cuidado em falar que no parênquima há alguma imagem de consolidação, uma opacidade. Porque lembra que eu acabei de falar, se você tem uma saída do ar, sobra muito mais sangue. O sangue ao raio-x ele é visto de forma mais opaca, ele é mais branco.
E aí a gente pode julgar que esse sangue que ficou em excesso, de forma relativa dentro do tórax, pode ser uma opacidade, mas não é bem isso não. Então aí o que foi feito? Devido a essa técnica inadequada, o raio-x do paciente foi repetido. E a hora que a gente repetiu, olha só o que aconteceu. O raio-x agora com o paciente sob uma outra técnica, uma técnica melhor. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma analisada. Repara que esse paciente agora, ele está em inspiração. Ele tem 6 arcos costais acima do diafragma. Então esse paciente estava realmente com o ar todo dentro do tórax. Então a gente tem aqui esses 6 arcos costais acima do diafragma. Outra coisa, olha só o coração agora, como ele já tem uma área cardíaca que está dentro do normal. Não é aquela área cardíaca grandona, como a gente estava vendo antes. Mas, na hora que a gente olha agora realmente para o parênquima, a gente tem a presença de uma reticulação realmente fina bilateral, né? Tem aqui um espessamento brônquico também dos dois lados. Isso daqui faz a gente entender que esse paciente aqui, muito provavelmente, tinha um quadro viral. A gente tinha essa percepção já pela própria clínica do paciente. Tossindo há 4 dias, entre o terceiro e o quinto dia é o momento que a gente piora, quadro de resfriado, isso pode gerar um processo inflamatório por continuidade para a via aérea inferior, fazer realmente toda essa reticulação. E essa reticulação, esse espessamento hilar, pode ser por aumento de secreção. Gera um processo inflamatório que acumula secreção, engurgita todos os vasos, e a gente acaba vendo isso daqui. A gente deve valorizar isso nesse paciente? Olha, paciente com exame físico normal. A gente já deve até questionar se deveria ter sido solicitado esse raio-x. Mas um paciente, se tem exame normal, não tinha taquipneia, não tinha queda de saturação, não tinha esforço, não tinha alteração de ausculto. Você vai fazer o que com isso aqui? Automático. Foi um achado no exame que você não vai valorizar como sendo um processo infeccioso que mereça um antibiótico, por exemplo. A gente vai pensar se essa criança merece um antiviral, se merece, por exemplo, o oseltamivir. Aí vai depender. Vai depender se esse paciente é um grupo de risco. Pelo tempo de sintomas não vai ter tanto benefício, até pode ter, mas não tanto. Isso daqui seria a ponderação no máximo que a gente faria. Mas um antibiótico, nesse caso, a gente ficar um pouco tranquilo e não pesar a mão e prescrever uma medicação de forma inadequada. Agora, a hora que a gente faz uma comparação, olha lá, entre o raio-x expirado e inspirado, olha como é diferente. Percebe? Percebe como a técnica radiológica ela tem uma importância muito grande na hora de a gente fazer o exame? Olha lá. Repara que o paciente em expiração, o parênquima ele fica muito mais opaco do que o paciente que está em inspiração. Significa que não há alteração? Não, não é isso. Mas a gente tem que ter parcimônia em fazer essa afirmação, porque a gente pode se basear em uma técnica errada para fazer uma afirmação que também vai ser errada. Outra coisa, observa o tamanho da área cardíaca. Olha só como a área cardíaca é diferente. O paciente em expiração sobra muito mais sangue dentro desse tórax, menos ar, e o mediastino ele vai se acomodar dentro desse tórax. E aí a gente tem essa área cardíaca falsamente aumentada. Outra coisa, observa também a traqueia, como a traqueia ela tem um posicionamento diferente aqui nos dois pacientes. E isso daqui para a gente também tem que ser um sinal de alerta, para a gente não falar que há alguma coisa empurrando essa traqueia, que acha que é um tumor, etc. Não, tá? Por favor, olhe a técnica do paciente, do raio-x do paciente, antes de sair fazendo as afirmações. O paciente em inspiração e expiração são exames totalmente diferentes. Qual que é a pretensão? A pretensão é que o paciente sempre esteja em inspiração, ele tenha puxado o ar. A gente sabe que na pediatria isso é muito difícil, mas a gente também não pode fechar os olhos e sair fazendo afirmação inadvertida pela técnica errada. Então a gente tem que tomar esse cuidado. O paciente, o ideal é inspiração. Há casos que a gente faz com o paciente em inspiração, quando ele solta todo o ar, como por exemplo uma aspiração de corpo estranho. Mas o objetivo é que sempre esse paciente esteja inspirado. Então fique atento quando você olhar um exame que você tem que olhar pelo nome do paciente primeiro, depois você olha a técnica desse exame e aí você realmente vai começar a fazer uma análise das estruturas. Se você pular essas etapas, você pode correr um erro bastante grande. E observa por um exame bastante simples como esse, como a gente estaria muito tendenciado a se assustar com o raio-x na expiração e prescrever muito possivelmente um antibiótico para esse paciente, querer interná-lo até mesmo, por um detalhe técnico. Então, observa a técnica do exame, não sai falando, fazendo afirmações, sem você passar por essa etapa. Por você ter ficado por aqui, eu agradeço muito a tua atenção. Se você ainda não se inscreveu nas outras redes sociais, te convido novamente a fazer isso. Entrar nesse canal, curtir esse vídeo, mandar ele
para quem você acha que pode ser útil, que vai aprender. Pela tua atenção, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.